Poucas pessoas dispensam apresentações porque são conhecidas pelos mais diversos setores da sociedade. O meu convidado de hoje é uma delas. Não é exagero dizer que o próprio nome Roberto Justus é uma marca reconhecida aqui no Brasil. Hoje, portanto, recebo aqui no Jornal Times Brasil Roberto Justus, empresário e agora investidor no setor da construção civil. Roberto, boa noite. Seja bem-vindo à nossa emissora. Prazer é todo nosso ter você aqui. Agora, conta pra gente que novidade é essa? Olha, vou tentar ser bem breve, porque eu fiquei na publicidade durante quase 4 décadas, 38 anos na publicidade, depois fiz TV, fui colega de TV, não seu colega, você estava em outra emissora, mas de profissão. Sim, né? Com certeza. Eu sei que é grande jornalista que você é. Obrigada. E aí eu vendi para o grupo multinacional, que era meu sócio, minhas empresas de publicidade, eram 6 empresas na época, e falei, o que eu vou fazer agora? Eu tinha 60 e pouquinho anos ainda, e hoje em dia você sabe muito bem que a nossa idade cronológica não corresponde, Sim. né? Se você se cuida, você vai bem, acho que a coisa... Então, assim, eu tinha ainda muito pela frente, muito para fazer. E eu sempre tinha a teoria de que eu preciso continuar produzindo. Porque é que nem andar de bicicleta. Você para de pedalar, você cai, né? E eu acho que a queda do ser humano, quando vem a idade... E eu vou fazer 70 anos mês que vem. E as pessoas dizem que não parece. Não parece mesmo. E eu precisava manter minha mente ativa e sou um serial empreendedor, assim, sabe? Eu entrei no mercado financeiro, tenho 4 negócios no mercado financeiro. Entrei no mercado de tecnologia, tenho 2 empresas de tecnologia, e faltava ainda a cereja do bolo, porque eu fico com aquela teoria de que eu não queria mais ter escravo de agenda, não queria mais trabalhar todo dia, eu queria ficar mais nos conselhos das empresas, meio on demand. Tipo, quando precisasse escolhendo de você. onde eu sou mais útil, porque eu fiquei escravo de agenda durante 38 anos, entendeu? Então, você sabe que uma vida de um executivo é penosa, é difícil, Sim. num ambiente hostil como é o Brasil, né? Complexo trabalhar aqui, com todas as nuances que muita gente já conhece, sabe, principalmente o empresário. Mas, enfim, aí, no final, surgiu, por acaso, uma oportunidade, eu conhecer esse sistema, uma empresa veio me oferecer os serviços de construção industrializada, eu olhei para aquilo e falei, não é possível. Como eu tenho uma empresa de private equity que faz aquisição de empresas, na hora liguei para o meu sócio, que aliás é meu genro, da private equity, que é a nossa empresa, e falei, cara, tem uma empresa para a gente comprar. E era essa empresa que eu imaginei e tal. Só que essa empresa não era o que eu queria, as pessoas não eram bem o perfil que eu achava o adequado e resolvi comprar deles a empresa em vez de ficar sócio deles. Sim. Aí começamos do zero, segundo ano agora, uma startup, a Steel Corp, que são fábricas, e nós estamos tirando a obra do on-site para o off-site. O Brasil ainda engatinha nisso, né? Perto do que poderia. Né? Vamos explicar para as pessoas exatamente do que a gente está falando. A gente pode chamar de moldura de aço, é isso? Porque é um steel frame, né? Se a gente traduzir ao pé da letra, seria moldura de aço. A minha dúvida é, quando você diz tirar do local, vocês fazem mais da metade da obra fora do local da obra. Vamos tentar também entender uma coisa importante. E a gente vai mostrando aqui imagens. Temos imagens para mostrar também para as pessoas irem entendendo do que a gente está falando. Vamos tentar entender o seguinte, não é só steel frame. Steel frame é o carro-chefe, mas existem muitos outros produtos. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles constroem com wood frame, que é madeira, steel frame, que é o aço, light steel frame, que a gente fala LSF, que é o aço leve, que é o aço galvanizado. E tem outros materiais sendo desenvolvidos o tempo todo. A China é pioneira nessas coisas também. Então, qual é a ideia? É aposentar a alvenaria, né? É fazer... A mão de obra brasileira está muito escassa, está muito difícil construir no Brasil, porque o filho do pedreiro quer ser Uber, quer ser engenheiro, Sim, não quer ser pedreiro. A idade média da mão de obra da construção subiu muito, eles envelheceram. Sim. Então, é muita dificuldade das construtoras construírem. O que você traz para dentro do ambiente confinado, você controla melhor, certo? Eu não tenho problema de tempo, de nada, eu estou construindo dentro da fábrica. Depois levamos para a obra. Obras grandes, na Casa Popular, por exemplo, a gente consegue fazer quase 90% dentro da obra, levar no caminhão e montar no local em 2, 3 dias você está com ela pronta. E é muito mais rápido? Muito mais rápido, é metade do tempo da construção convencional. E muito melhor. Tem vantagens de durabilidade, duram 400 anos esse material, o light steel frame, ele dura muito tempo. Vantagem térmica do ambiente, mantém a temperatura muito mais agradável, 50% superior. Vantagem acústica,
Então, se você constrói nossas paredes, você não ouve tanto. É muito importante isso numa casa, num ambiente, num escritório, num estúdio como esse. Então, são muitas vantagens que nós temos. Né? Quero pegar exatamente essa questão da vantagem acústica que você trouxe, porque não é uma cultura nossa ainda, você está trazendo uma nova tecnologia. Nos Estados Unidos é algo que já existe há mais tempo, em outros países também, como você citou, mas essa questão do barulho, não tem barulho mesmo? É porque 50% superior em decibéis à parede convencional. A nossa parede, só para as pessoas entenderem um pouco melhor, quando você fala da estrutura de aço, de aço leve, do light steel frame, ela é a moldura, como você falou. Aí dentro nós temos várias camadas. Entendeu? E nós temos placa cimentícia para fechar as paredes, aí você tem lã de vidro ou lã de PET, você tem várias, basic coat, você tem algumas camadas dentro dessa parede que dão esse conforto térmico, a gente não absorve umidade. Você põe a mão na nossa parede, você põe a mão na sua casa, onde for, põe a mão na parede no final do dia, de bater um dia de sol, ela está quente, a nossa não absorve calor. Então, muda completamente o conforto de quem vive dentro de um ambiente desse. E as pessoas tinham resistência a isso. Acha que é drywall, que bate e parece oco. Essas coisas são bobagem. São, assim, a gente está tentando quebrar essa resistência e mostrar para as pessoas as vantagens. Para uma pessoa que vai fazer... Você imagina o cara... Nós estamos construindo um hotel, por exemplo. Agora vamos construir 2 hotéis. Um aqui em Viracopos e outro lá em Gramado. Esses hotéis, se eu entrego a obra 1 ano e meio antes... Quanto ele vai faturar a mais, mesmo que eu custasse um pouquinho mais caro, se o aço pode ser um pouco mais caro, a gente está equivalente. Custa um pouco mais caro? Depende do projeto, mas normalmente está equivalente já ao preço. No passado era, mas o custo da construção civil por metro quadrado subiu muito no Brasil, principalmente depois da pandemia, e o custo do aço no mundo caiu. Né? Antes do Donald Trump fazer as estripulias dele com essas taxações, independente de qualquer forma, a China veio contribuir demais com a queda do custo do aço no mundo nos últimos anos. Então a gente está equivalente a preço. Então se eu consigo construir para você no mesmo preço, com todas essas vantagens, e na metade do tempo, não tem sentido você querer continuar nos anos 60. E é tão seguro quanto? Não, muito mais. Seguro em termos de... Muito mais. Você não derruba uma parede nossa com um machado, você derruba uma parede de alvenaria. E outra coisa, nosso material é todo reaproveitável. Vou dar um exemplo para você rápido. Construímos um estádio do Red Bull em Bragança Paulista, que estamos entregando agora, em 7 meses, para 15 mil pessoas. Como é que você constrói um estádio desse? Está ele ali, ó. Está ali, está mostrando. Não é? Exatamente. É, exatamente. Então, o que acontece? Esse estádio vai ser temporário, porque o Red Bull vai reformar o estádio na Bia Bichedi. Então, isso vai durar 2, 3, 4 anos. Depois eles vão desmontar, isso vai virar escola, isso vai virar UPA, vai virar o que for, porque o material nosso é reciclável, reaproveitável. A alvenaria, você tem que quebrar ela e joga fora. O nosso você reaproveita. A empresa existe há quanto tempo? Vai fazer segundo ano agora completo, esse ano vai fazer 2 anos. Segundo ano. E você já tem quantas obras prontas? Nós temos dezenas de obras já. Já tem dezenas. De maiores e menores. Nós estamos fazendo casas populares demais. Nosso grande nicho hoje é casa popular. A gente conseguiu chegar num custo competitivo de casa popular. Fizemos agora para o Rio Grande do Sul, estamos produzindo agora 500 casas que nós estamos entregando lá com uma ONG que nos contratou para fazer isso, para ajudar com as enchentes que tiveram lá. Nós estamos fazendo casas populares, vamos fazer casas em Goiás também, nós montamos uma fábrica lá e vamos fazer casas nos Estados Unidos. Nós estamos com a primeira fábrica nossa fora do Brasil, em Miami, uma fábrica grande que nós já acabamos de abrir. Aqui no Brasil, o quão promissor é esse mercado, na sua opinião, e quanto você estima que vocês possam crescer? Porque vocês não tem nem 2 anos completos. Ótima pergunta. Vou te contar uma história. O Brasil faz mais ou menos 23% do PIB em construção no Brasil. É muito forte. O PIB brasileiro é em torno de 10 trilhões de reais, 2 de dólar. Com o dólar a 5,80 está um pouco menos, 1,8 trilhões de dólares. Mas 10 trilhões de reais, 2 trilhões e 300 são construção, com todos os players, tá? Não construtora só. Aí tem tudo, tem o cara da janela, o cara da tinta, tudo. Mas é muito grande isso, é 23% do PIB. Emprega um pouco menos de 10 milhões de pessoas, 8 milhões de pessoas são empregadas nesse setor. É um setor importantíssimo no Brasil. Nós temos uma carência de casas no Brasil, de milhões de residências, de casas que nós temos que suprir, que faltam no Brasil. Então, assim, o mercado é gigante para crescer. E o nosso sistema, como outras empresas fazendo, e acho que nós agora vamos conseguir liderar esse mercado, a nossa previsão esse ano, no segundo ano, é chegar próximo de R$1 bilhão de faturamento. É muito grande para um segundo ano de empresa. Sendo 300 milhões de reais, 350 nos Estados Unidos, que nós vamos fazer lá em torno de 70, 80 milhões de dólares,
e no Brasil os outros 600, 650 milhões. Essa é a nossa ideia. Então, para uma empresa no segundo ano, você imagina o potencial que tem. E tem muitas empresas nos procurando porque precisam resolver o problema. As construtoras estão com problema. Os clientes estão com problema. Então, assim, eu acho que é o futuro da construção, é uma revolução na construção civil brasileira, esse método que nós estamos adotando agora. Por isso que eu me encantei tanto. Sim, você fala com um brilho nos olhos. Você já disse que o valor vocês conseguiram equiparar ao tradicional de alvenaria. Sim. Quanto fica o metro quadrado, em média? Depende do nível da construção que você quer fazer. Tá, de quanto no popular, a gente já conseguiu chegar em 1.800, 1.700, 1.600, 1.500 reais o metro no popular. Dependendo da obra, dependendo do que vai na casa. Você pode ter, no alto padrão, como na construção normal, 8, 9, 10 mil metros. Aumenta, óbvio. Aí depende do que vai se colocar na obra, mas é a mesma coisa, é praticamente igual. Tem algumas obras, dependendo do que a gente vai fazer, a gente está explorando novos materiais, tudo para poder baixar o preço cada vez mais e ser cada vez mais competitivo. Mas pode ser... Se eu falar para você que você vai fazer um empreendimento, que você vai alugar casas ou fazer o quê? Se eu te entregar antes, quanto você vai faturar antes? Então, você tem que fazer essa conta do valor agregado que eu trago para o teu negócio, que se você, mesmo que você pague um pouquinho a mais, fora que você vai ter mais resistência. E outra coisa importante, e o pós-obra? Menos manutenção. O nosso material não tem nenhuma patologia, não temos umidade, trinca, mofo, que você conhece bem, todo mundo sabe, você deve ser dona de casa também, sabe que aquela paredezinha começa a ter um mofo. Nós não temos isso, não existe, esse material não absorve calor nem umidade, então não dá esse tipo de problema. Mas eu estou pensando aqui numa outra questão. Aqui no Brasil, a gente sabe que muitas pessoas, quando vão comprar um imóvel, elas financiam. E aí tem a questão do financiamento, taxa de juros altas. Se você entrega muito rápido a obra, a pessoa vai ter dinheiro para conseguir arcar com isso? Excelente pergunta. No caso do popular, eu entendo um pouco de mercado imobiliário, viu? Entende mesmo. No caso do popular, muitas vezes, porque num grande empreendimento, a TIR, que é a forma deles medirem o retorno do empreendimento, é muito importante entregar antes, porque eles gastam muito menos na obra e faturam antes. Agora, o financiamento pode ser longo do mesmo jeito, não tem problema nenhum. É que nas chaves, geralmente, tem uma parcela maior. Tem uma parcela mais forte. Essa vai ser mais breve mesmo, entendeu? Mas qual é a pessoa que não vai querer ir morar antes do local? Quer dizer, isso é uma coisa que eu vejo como uma vantagem enorme para os empreendedores, para as pessoas que investem no mercado imobiliário, entendeu? Roberto, prazer receber você aqui. Obrigada mesmo. Prazer muito meu. bom. Eu adoro esse assunto, mercado imobiliário. Já vi, pelo que você está perguntando, é que você entende muito, né? Obrigada. O futuro da construção civil no Brasil é a construção industrializada. Escreve o que eu estou te falando hoje e me receba lá mais para frente para eu te contar o que aconteceu com esse mercado. Será um prazer. Só um último dado. A gente tem menos de 10% no Brasil de construção industrializada. 90% ainda é old fashion, é o estilo antigo. 7, 8%, é menos de 10%. E com light steel frame é menos de 1%. Você imagina desse 2,3 trilhões, se a gente crescer para 20%, são bilhões de reais de faturamento que dá para buscar e fazer acontecer é a nossa meta. O mercado grande. Muito obrigada. Obrigado a você. Volte sempre. Parabéns pela Times CNBC, espetacular. Obrigada. A gente fica muito honrado desse lugar onde a gente está agora. Obrigada, viu? Obrigada a você.